Vocês estão me ouvindo bem, então, né? Gente, boa noite. Eu tenho sempre receio de começar assim, parecer protocolar, parecer muito formal, mas não tem como começar o evento sem agradecer. Agradecer ao professor Paulo Henrique pela gentileza do convite, né? Mas principalmente eu gostaria de agradecer ao Programa de Estudo em Direitos Humanos, ao Colégio de Aplicação e em especial a galera do Grêmio, que teve a coragem de organizar esse evento na contramão dos tempos que nós estamos vivendo, né? Eu tenho certeza de que nós estamos atravessando uma onda conservadora. A gente foi testemunha histórico de um golpe institucional nesse país. Então acho que nós precisamos pensar o país a longo prazo, e a coragem de fazer um debate como esse, de 4 dias, discutindo sexualidade, a questão, né, da Comissão da Verdade, da violência, né, pelo grupo do Tortura Nunca Mais, a questão do fomento do Estado carcerário, do hiperencarceramento, e por fim questionar essa política que parece ser uma fala única, né? Então eu venho aqui andar na contramão, né? Eu sei que a minha fala é uma fala minoritária, não é majoritária essa opinião, mas é por isso que eu peço a paciência de vocês e convido vocês para esse debate. Bom, eu sou um policial civil, eu trabalho na Polícia Civil há 14 anos. Há 12 anos eu trabalho em delegacia de bairro, delegacia distrital. Aquela delegacia que a gente vai fazer a comunicação de que teve o celular roubado, que teve o carro roubado. A delegacia de bairro, não uma delegacia especializada. Só que ao mesmo tempo essa delegacia também é a porta de entrada quando alguém é preso em flagrante. Quando alguém é preso no meio da rua, é por ali também que se dá a entrada no sistema carcerário, no sistema de justiça criminal. Então isso me deixava num lugar interessante, porque ao mesmo tempo em que eu conseguia ver como a polícia é solicitada para ser um serviço público de atendimento às pessoas, também via por ali o hiperencarceramento e as consequências da nefasta política de guerra às drogas, né? Eu trabalhava fazendo aquela cena clássica do filme policial, do cara na frente de uma régua, então vira para a direita, vira para a esquerda. Eu trabalhava nesse setor de identificação. Isso me colocava em contato tanto com o drama dos indivíduos presos em flagrante, como também dos seus familiares, que iam até a delegacia e tal. Bom, estou falando isso tudo porque é natural que alguém pense, bom, mas num ciclo de debate sobre direitos humanos, o que um policial civil está fazendo aqui, né? Pois é, eu sou militante de uma organização que se chama Law Enforcement Against Prohibition, que a gente traduziu como Agentes da Lei contra a Proibição. Nós somos a seção brasileira de uma organização internacional que se inspira naquela organização dos veteranos da Guerra do Vietnã contra a guerra. Na época da Guerra do Vietnã, uma galera que retornou da guerra, já com várias sequelas, se organizaram contra a Guerra do Vietnã. Uma curiosidade, uma nota de rodapé. Na Guerra do Vietnã, morreram quase 60 mil soldados americanos, 58 soldados americanos, não estou falando do número total de vítimas. Esse é o número que anualmente nós temos de homicídio no Brasil. Anualmente. Há uma década, há 2 décadas, anualmente, nós temos mais de 50 mil homicídios por ano. Então acho que isso também deve ter ajudado a gente construir nessa seção brasileira da LIPC uma identidade particular. Ao contrário das outras seções, onde a maioria dos policiais são aposentados, no Brasil, a maior parte da organização é de policiais da ativa, que percebem a urgência da transformação dessa política proibicionista e se engajam nessa militância. Bom, eu estava de plantão ontem, vou estar de plantão amanhã, mas fiz questão de vir aqui e aproveitar essa oportunidade. Eu também estou nativo. Então, a proposta da LIPC, ela... Tem gente que gosta da retórica do choque, né? Então eu vou por aí. A proposta da LIPC é a legalização de todas as drogas. Isso significa legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas. Nós não fazemos a discussão através das substâncias. Não, vamos legalizar a maconha, que a maconha causa menos dano do que a cocaína. Essa discussão pela substância e pelo caráter da substância me parece um caminho equivocado. Até porque, se a gente for ver as pesquisas do campo da neurociência ou das pesquisas de saúde, as drogas lícitas são muito mais danosas do que, por exemplo, a maconha, né? Se a gente for pensar por essa perspectiva. Mas não é essa a perspectiva por onde a gente debate.
Só para acabar de me apresentar, eu terminei meu mestrado em 2014, então eu acho que a minha contribuição aqui não vai ser como um pensador, um intelectual, um acadêmico, muito pelo contrário. Eu estou no início da minha vida acadêmica e o meu interesse aqui é discutir com vocês, através desse debate, trazendo a voz de uma testemunha da guerra às drogas e de como isso se dá cotidianamente nas instituições policiais. No entanto, a gente precisa elaborar uns pressupostos, uns consensos para o debate. Isso não significa vocês concordarem comigo, mas a gente começar a falar os mesmos termos, né? Para a gente coordenar aqui, amarrar o mesmo vocabulário, a mesma gramática para o nosso debate. Eu falo isso porque quando a gente pensa em droga, né, se você pergunta para alguém o que é droga, assim, imediatamente vem a ideia daquelas substâncias ilícitas, né, assim, maconha, cocaína. Para poucas pessoas que estão ligadas à saúde, você pode pensar nos fármacos, né, nos princípios ativos, das substâncias e tal. E para menos gente ainda, quando você fala de droga, você fala de álcool, você fala de tabaco, você fala de café. Eu queria fazer um convite a vocês para a gente tratar todas essas substâncias como droga. Isso nos permite, me parece, se a gente considerar droga toda substância capaz de alterar o funcionamento do comportamento, da percepção do organismo, eu acho que todas essas substâncias são drogas. Eu estou falando isso então para dizer que quando a gente decide acusar alguém de drogado, é uma escolha que a sociedade faz. Porque usuários de droga somos todos, não é isso? Café, novalgina, açúcar, somos todos. Agora, quem é acusado de drogado? O interessante é que o termo é acusatorial, né? É igual violento. Ninguém se define como violento. Usa eufemismo. Não, eu tenho a cabeça quente, eu não levo desaforo para cá. Violento é sempre o outro, né? Ninguém fala, eu sou violento. Da mesma forma, ninguém diz, eu sou drogado, né? Drogado é sempre o outro. Você enche a cara na calorada, mas drogado é o consumidor de crack ali da esquina, não é isso? Ele é que é o drogado. Né? Não é o cara, aquele famoso das academias, né? Forte, também não é um drogado, é uma juventude bonita, está cheio de esteroide ali, está cheio de problema. Mas o drogado é o outro. Eu estou falando isso porque isso me parece fundamental para a gente entender que o critério que define o que é uma substância lícita, o que é uma substância ilícita, eu demorei para saber isso, eu não sabia. Eu imaginava que um conjunto de médicos tinha se reunido em algum momento, feito pesquisa e descoberto as substâncias mais danosas e falou, não, essas estão proibidas. Se a gente vai ver o histórico da proibição de drogas, não tem nada a ver com isso. Não é um critério médico. Existem critérios médicos, se a pessoa é alérgica, tem determinadas substâncias que são vetadas, não é isso? Você não pode consumir aquelas... Mas não é esse o critério da proibição. Entender isso desconecta a proibição da defesa da saúde. Porque a defesa da saúde todos nós fazemos, né? Nós estamos aqui em defesa da saúde pública, em defesa, né, do bem-estar das pessoas. Entender como o critério é político, esse critério de definição entre o que é lícito e o que é ilícito, faz essa desconexão. E esse era o último dos acertos consensuais que eu queria ter com vocês, para a gente elaborar a polêmica a partir daqui. Como a proibição de drogas pode aparecer uma política de defesa da saúde se ela causa tantas mortes como a guerra às drogas no seu curso histórico vem causando. Se a gente for falar da contemporaneidade, se a gente for falar do Brasil, nós estamos falando de 1000 mortes por ano. Mortes da guerra, não mortes das drogas. 80 por mês, 20 por semana. Que mortalidade, que epidemia tem essa mortalidade? Nenhuma. Eu falo isso porque, para nós da LIP, é muito importante, e essa é a nossa militância central, a defesa e a explicitação da falência do modelo atual, da falência da guerra às drogas. E a gente fala muito com policiais, né? A gente fez a opção de falar para dentro, das instituições, né? De falar com os pares. Vocês imaginam o que é isso, né? Então, chega lá eu, com 200 policiais, às vezes no curso de formação, e falo, olha, eu defendo a legalização de todas as drogas, a regulação do comércio, da produção, do consumo de todas as substâncias. Os caras querem me jantar, mas a Facina fez aquele livro, né, Como Conversar com um Fascista. Eu estou há 12 anos aprendendo ali, estou estudando. Então, uma das coisas que a gente fala muito para eles é o seguinte,
a hipótese dos conservadores que defendem a guerra às drogas são duas hipóteses. Eles falam, os conservadores, diminuindo a quantidade pelas apreensões, pelas operações policiais, o preço vai subir. Os conservadores falam isso. Recrudescendo a legislação criminal do tráfico, os criminosos vão migrar para outras atividades criminosas. Essa será a aposta da política, né? Pelo menos como ela se apresentava. E o que a gente viu foi que deu tudo errado. Eu venho da Fiocruz, estava comentando com o Bará, né? Eu venho da Fiocruz, eu sou lá do Politécnico e tal, da área da saúde. E lá tinha aquela história da medicina por evidência, né? Então, assim, era como fazer um estudo epidemiológico, se afastando da opinião do operador clínico e levando em conta grandes números, grandes questões, né? Estatísticas, resultados massivos. Essa história da medicina por evidência ficou na minha cabeça e eu acho que é isso que eu tento fazer, uma espécie de polícia por evidência. Quando eu falo da falência da guerra às drogas, o número de drogas aumentou, o preço diminuiu, a produção aumentou, o encarceramento aumentou, o número de consumidores aumentou. Então, se eu não posso convencer os policiais a serem militantes antiproibicionistas, eu pelo menos tento provocá-los a impossível defesa do modelo atual, pela falência dela. Bom, e aí a primeira reação é uma acusação moral, né? Então, imagina, né, eu com essa cara, você depois de velho virou maconheiro, Saraiva, pelo amor de Deus. E não é nada disso. O que eu estou defendendo ali não é uma dicotomia necessária entre ser a favor da guerra às drogas ou ser a favor das drogas. Não é isso. Essa é a dicotomia moral que promove o medo e da mudança da política. O que nós estamos falando é que, mais do que encontrar respostas infalíveis, eu acho que é papel de quem formula política pública encontrar as perguntas certas. Eu acho que é mais proveitoso para a sociedade. Então, aquela pergunta que o Nixon jogou para o mundo, né, a partir da formulação dessa política de controle e combate, como ter um mundo livre das drogas, né, free drug, né, war e tal. Isso é uma pergunta errada, isso é impossível de acontecer, a humanidade nunca viveu sem drogas. A ideia agora, me parece, que é mais salutar a gente perguntar como acabar com a violência do comércio das drogas. Porque o comércio das drogas não é igual ao que a gente tem aqui no Brasil e no mundo inteiro. Nós temos um quadro particular aqui que causa sérios, graves danos, e desconstruir esse modelo me parece que é uma tarefa urgente e importante. Uma das coisas que eu falo para os policiais é: por que será que não há homens armados ao redor da Ambev, protegendo a destilaria da Ambev? Por que será que não tem homens armados comercializando cerveja artesanal escondido no tanque de gasolina do carro? Por que será que não tem homem armado disputando ponto de venda, trocando tiro com a polícia? A resposta é simples, é porque é regulada a produção do tabaco e do álcool, que é regulada, da produção, do comércio e do consumo. Mas já houve época em que isso acontecia. Se você for olhar para os Estados Unidos da década de 20, onde a proibição do comércio do álcool imperou, por mais de 10 anos. Por mais de 10 anos. Qual foi o resultado? Que a gente, olhando para as pesquisas, né, que se debruçam sobre essa época, o que a gente percebe é que começou a se chegar no mercado uma substância com péssimos níveis de qualidade. Então o álcool vinha com etanol, cegava, causava cegueira, destilaria clandestina, né? A proibição do consumo levou a formas de consumo cada vez mais radicais, não sei se o termo é esse, mas foi a primeira vez no mundo em que se constatou, em que se registrou o consumo de álcool injetável. Além, obviamente, da explosão, como a gente vê nos filmes, né, da violência, da corrupção e tal. Então, o que acabou com o Al Capone não foi o Eliot Ness. O que acabou com o Al Capone foi a legalização do álcool. É essa provocação, esse conjunto de provocações que eu venho trazer para vocês. E eu acho que a gente pode aprender com alguns acertos. Se a gente olhar na contemporaneidade
Qual foi a única droga que a gente percebeu uma acentuada diminuição do consumo? Foi o tabaco. E a gente não teve que usar caveirão, não teve que dar tiro, nem prisão, nem morte. Foi um engajamento coletivo da sociedade que, com propaganda, pesquisa, campanhas, conseguiu transformar o cara que fumava, que na minha época de adolescente, fumar era a marca do adulto, né? Então você queria parecer adulto, você tinha que fumar. Hoje meu filho vê alguém fumando, chama de boca de cinzeiro, não é isso? Então isso é importante. Bom, importante ou não sei quem fuma, eu fumo. Mas nós obtivemos esse resultado sem dar um tiro, sem comprar um helicóptero blindado, sem jogar granada, sem nada disso. Outro exemplo, no Rio de Janeiro, nós assistimos uma política pública que reduziu em muito o número de mortes no trânsito. O nome é péssimo, né? O nome é lei seca. Podia ser outro nome, né? Trânsito vivo, olho aberto, qualquer coisa, não, vou botar lei seca. Bom, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: ali também não é prisão do condutor, não, é só o impedimento da condução embriagado. Se você estiver embriagado, você chama alguém para levar seu carro, você vai ser multado. Então, não precisou nem do cárcere, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Não foi preciso nem o cárcere. Políticas públicas por via do direito administrativo, como multa, sanção, proibição de exercício de direito, né, como a suspensão da carteira, foi responsável por uma redução que não pode ser desprezada. Bom, eu estou falando isso, então alguém já pode estar pensando aí, bom, esse cara está achando que é tudo mil maravilhas, né? É só a gente legalizar que o paraíso vai acontecer na Terra. Não, não é isso. Eu não estou dizendo que a legalização das drogas é um elixir para todos os males. O que eu estou dizendo aqui é porque existem razões reais para todos nós nos engajarmos na superação do modelo proibicionista. Ou seja, por que ser contra a proibição? Acho que essa é a tarefa que eu venho... Esse é o recado que eu venho trazer para vocês. Acho que o primeiro motivo é que a proibição não impede o acesso às drogas. Isso não é óbvio. Alguém hoje que deseja consumir uma substância ilícita não consome porque é proibido? Ou existe essa figura de alguém que está doido para cheirar, fala, não, mas é proibido, eu não vou cheirar, estou esperando a legalização. Não existe essa figura, não existe esse personagem. Essa ideia de que com a proibição você diminui o ímpeto do consumo, isso não existe. Eu tenho um filho de 11 anos, que essa também é outra pergunta, né? Você não tem filho? Não tenho filho, tenho um filho de 11 anos. E quem vai afastá-lo ou não do uso abusivo e dos transtornos das drogas sou eu, não é o Estado, nem a PM e nem a lei de drogas. Sou eu e a mãe dele. Ou seja, a família que tem que fazer isso. A proibição gera o tráfico. Essa é uma provocação que eu quero fazer para vocês, porque é muito normal a gente ouvir que o usuário financia o tráfico, não é isso? O usuário financia as armas do tráfico. O usuário é o responsável por essa violência que está aí. Pois é, mas se vocês me permitem uma nota de rodapé, o usuário financia e a proibição garante um monopólio, não é isso? Garante um monopólio para aqueles grupos criminosos. Ninguém pode vender maconha, ninguém pode vender cocaína, ninguém pode vender nenhuma substância proibida, a não ser os criminosos. Para eles também. Qual o problema? É isso? Então, por fim, o que eu queria chamar a atenção, né, nessas argumentações de por que ser contra a proibição, me parece óbvio, a proibição causa mais males do que as drogas. E alguém poderia, esse polícia aí está dizendo que droga não faz mal. Não, não é isso que eu estou falando, não. O tabaco vai continuar causando efizema, o álcool vai continuar causando cirrose, e as outras drogas ilícitas provavelmente vão também trazer males com um consumo desregrado. O que eu estou dizendo é que os males das drogas não serão extintos. O que eu estou querendo extinguir são os males da guerra às drogas, que alcança inclusive as pessoas que não usam droga. Mesmo quem não usa droga e é obrigado a viver naquele palco de comércio e de confronto entre gangues e policiais, também é atingido pelos males da guerra às drogas, mesmo sem acender um baseado, certo? Então, eu estou falando isso porque é preciso deixar claro a intervenção da LIP, né, dessa organização que eu faço. Nós não promovemos o uso de drogas, compreende?
eu dou os parabéns para a galera da Marcha da Maconha, para a galera do Grow Room, para a galera que se envolve nessa militância, né, do cultivo terapêutico, etc. Mas não é essa a minha militância. A minha militância é a denúncia dos prejuízos que a guerra às drogas causa para toda a sociedade e da ineficácia dessa guerra que está em curso desde há décadas, não é isso? Então, a LIP não promove o uso de drogas e se preocupa profundamente com o abuso das drogas. Como eu disse, a política atual, a proibição, não resolve esses problemas. A LIP defende o fim do modelo proibicionista. Defender o fim do modelo proibicionista não é o termo que pejorativamente se usa, que é a liberação, né? Então você está propondo a liberação de drogas, você quer que o piloto de avião fume um baseado antes de levantar voo? Não é nada disso que eu estou propondo. O que eu estou propondo é que a superação do modelo proibicionista implica também na regulação da idade, do local, da circunstância, como qualquer outro. E aí, bom, é repetido também isso, né? A gente fala, olha, mas é possível ter critérios, é óbvio, nós não estamos defendendo um oba-oba, a gente precisa elaborar coletivamente com a sociedade quais vão ser os critérios. E as pessoas falam, Sará, você vai me dizer que nesse país que nós vivemos, se a gente proibir menores de 18 anos de fumar maconha, essa lei vai ser respeitada? Eu falo, olha, eu não sei. Mas se o seu filho for num show e comprar maconha lá com menos de 18 anos, você depois pode processar a casa de show, ou bar, ou restaurante que estiver vendendo aquilo. Na boca não, né, meu amigo? Você vai na boca e fala, olha, você vendeu pro meu filho de 15 anos, não vai, né? Então, se o acesso ao direito é difícil de ser visível, né, esse acesso, atualmente a situação é pior ainda, é mais difícil ainda. Então, o uso de drogas nos parece uma liberdade individual e o abuso de drogas um problema não criminal, desde que não afete a liberdade e a segurança de terceiros. Ninguém vai pilotar o dano. Então, o modelo pós-proibição não está fechado, é preciso deixar claro. Muitas das perguntas que vão aparecer com o debate eu não vou ter resposta. Qual é o melhor modelo? O modelo uruguaio? O modelo onde o Estado é o protagonista da produção, do comércio e dos critérios de consumo das drogas? O melhor modelo é o modelo privado, de Colorado, do Washington, onde reserva para a iniciativa privada esse protagonismo. E isso nós estamos falando de duas experiências que estão ainda limitadas à maconha, né? Ou seja, não é todas as drogas ali, tanto no Uruguai como nos Estados Unidos. Ou seja, a regulação vai ser necessária, né? O comércio não vai ser indiscriminado, ilimitado, casual. Não é assim em lugar nenhum, né? Nesses modelos que estão em curso. Né? Então, o fim do proibicionismo, da política de proibição, as drogas, trará o fim do tipo penal. Galera aí do direito, né? Trará o fim do artigo tráfico de drogas, né? Bom, e aí outro surto dos policiais. Como assim? A pessoa foi presa no tráfico, se você legaliza deixa de haver o crime, essa pessoa vai ser posta em liberdade. Sim, óbvio, vai ser posta em liberdade se o motivo da inclusão dela no sistema carcerário for apenas isso. Obviamente não vai ser absolvido crimes violentos, armas, roubos ou furtos, porte de arma, produtos violentos. São outros 500. Nós estamos falando aqui desse comércio, né, que a gente jogou para a ilegalidade nas últimas décadas. Eu queria concluir porque eu acho que o mais rico de todos esses eventos é o debate. Eu estou vendo uma plateia muito plural e estou ávido por saber as dúvidas e os debates que a gente vai poder travar aqui. Mas eu queria fazer, por último, duas citações. Né? Uma é uma história eu sempre fico com medo de falar, Hans Christian Andersen, né? Aquela história lá do rei, das vestes do rei, né? Um rei recebeu a visita de um estelionatário, né? De um bandido que chegou e falou, olha, vou lhe produzir uma vestimenta real,
espetacular. Mas tem um porém, apenas as pessoas mais inteligentes e sábias conseguirão ver a beleza do seu traje. É bom que você já sabe na sua corte quem é leal, quem não é. Bom, o rei achou uma ótima ideia e começou a jogar riquezas para esse estelionatário, né? Esse farsante. Fios de ouro, pedras preciosas, diamantes, pedras. Bom, no final da apresentação, o cara aparece lá. Tá bom? E apresento agora aos senhores as vestes do rei. Bom, e apenas uma das crianças foi capaz de gritar que o rei estava nu. É isso, o rei está nu. Enquanto toda a corte ali o pageava. Né? Que belas vestes, oh, que trabalho magnífico. Então acho que o papel da Lípia é como essa criança, entendeu? Que grita e escancara o que a nós está escancarado já há décadas. Tem um teórico, o Terry Eagleton, que ele faz uma formulação muito interessante, que ele fala que ideologia é igual ao mau hálito, né? Você só sente o do outro. Né? Ele diz, é interessante como os antiproibicionistas são taxados de ideológicos, experimentalistas, irresponsáveis, ao mesmo tempo em que escondem um raciocínio entorpecido que considera aceitável a manutenção das coisas como está. Então isso é ideologia. Aceitar a matança, aceitar a criminalização da pobreza, o encarceramento de jovens, isso não é ideologia, mas isso é neutralidade. Ideologia é minha quando eu venho aqui dizer que nós temos que andar no sentido contrário, nós temos que desfazer esses mecanismos, desconstruir essas estruturas, aí é ideológico. Bom, acho que tem uma galera que vai me chamar de pós-moderno agora. O Amartya Sen, ele termina um livro dele fazendo uma provocação, polemizando com Adam Smith, com você, falando o seguinte, o fim da escravidão não é o fim das injustiças, mas a sua existência, a existência da escravidão, é a representação da existência de uma iniquidade intolerável, inaceitável, urgente de ser extirpada. Então, em alguma medida, eu tenho certeza que no futuro, talvez não tão próximo, mas no futuro nós vamos olhar para os tempos atuais e vamos classificar como uma profunda irracionalidade as opções que nós estamos tomando. Um mundo sem a guerra às drogas ainda carregará muitas desigualdades, muitas injustiças e opressões, mas sem dúvida será um mundo menos injusto e que auxiliará na continuidade da luta por um mundo diferente, superior e melhor do que nós vivemos. Eu queria dar a palavra para vocês, então novamente, muito obrigado. Só queria me apresentar e dizer que eu faço parte da Law Enforcement Against Prohibition e a gente milita pela legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Obrigado, gente. Alguém tem alguma pergunta do público? Pode fazer, gente. Se não tiver, eu vou começar pelo... O que você pensa sobre o argumento dos conservadores de que a legalização das drogas aumentaria o consumo? Vamos dar uma rodada? Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta. O que ele acha sobre o projeto? O pessoal está gravando, hein, brother? Ah, tá. Deixa eu ver. O nome da sua organização. Eu sou prazer, meu nome é Rafael, eu sou aluno de História da UF, de Campos. E a minha pergunta é o que você acha, porque hoje muito tabaco é importado ilegalmente do Paraguai. E o que você acha do projeto hoje de aumentar o imposto sobre esse tabaco? Porque já tem pessoas que rebatem isso na internet dizendo que só vai aumentar o tabaco, o preço do tabaco no Brasil. E só vai aumentar o tráfico ilegal também. Bom,
essa questão, né, da legalização aumentando o consumo, né? Portugal há 10 anos já, mais de 10 anos, tem uma política de... me ajuda, Rodolfo. Portugal há 10 anos descriminalizou o porte de droga para consumo próprio, né? O crack da Europa é a heroína, né? A droga dos pobres e de um consumo abusivo e problemático é a heroína. O que a gente observou em Portugal foi exatamente o contrário de todas essas campanhas de pânico, né? A direção contrária. Ou seja, o consumo entre os jovens diminuiu. Eu acho que nós estamos numa época histórica, para quem realmente tem curiosidade sobre essa questão, nós estamos num momento adequado. Mas o Uruguai acabou de implementar a legalização da maconha. Colorado e Washington estão caminhando no mesmo sentido, ou seja, da regularização da maconha recreativa, né? Nem sequer mais terapêutica, com essa exigência de prescrição médica. Acho que nós vamos ser testemunhas históricos também desse tipo de decisão. Acho que vai ficar provado em algumas décadas, em alguns anos, que isso é uma farsa, uma campanha de medo, de pavor, para tentar manter as coisas como estão. Eu novamente, eu não quero ficar samba de uma nota só, mas essa figura não existe. A figura que teoricamente não consome substâncias proibidas. Em função da proibição, esse ser, esse tipo, não existe. Ele não existe. Hoje o jovem ou a pessoa adulta que queira fazer consumo dessas substâncias, ou faz. Ou seja, a proibição ela é ineficaz antes de qualquer coisa. Ela não funciona. Quando eu falo isso com policiais, eu vou ficar fazendo essas notas de rodapé, gente. Quando eu falo isso com os policiais, eles falam assim, então, quando você não conseguir proibir alguma coisa, você libera, né? Não conseguiu proibir o homicídio, libera o homicídio. Pois mas nós estamos falando não de homicídio, não de... Eles jogam mais baixo, nós falamos estupro, violência contra a mulher, eles jogam mais baixo. E eles falam, então libera. Eu falei, não, mas aí vocês estão descrevendo um crime com vítima. E obviamente que a defesa da garantia dos direitos dessa vítima não pode ser alienada. Nós estamos falando de outro crime. Nós não estamos defendendo o porte de fuzil, o micro-ondas, a corrupção, a polícia. Não é isso que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo o comércio dessas substâncias. E esse comércio pode ser feito sem o fuzil, sem a granada, sem o caveirão. Bom, aí por isso que eu queria chegar na pergunta do Rafael, na fala do Rafael, né? Essa provocação do tabaco. Eu fico feliz que a indústria do tabaco se filia a uma argumentação antiproibicionista, porque nunca fez isso, né? Agora, em função do aumento de impostos e tal, né? Nessa conjuntura de crise, né? Todas as indústrias estão querendo se proteger e não é à toa que surge essa campanha contra o imposto do cigarro, né, do tabaco. Rafael, eu acho que não, cara. Sabe, existe o tráfico de tabaco, não é isso? Existe, a gente sabe disso. Mas os traficantes de tabaco não estão de fuzil, não estão jogando granada, não estão ocupando... Ou seja, existe e talvez continue existindo dessas outras substâncias. Mas no momento em que a legalização se coloca como o patamar regulatório, isso vira residual, sabe? É residual. Então, não se torna uma atividade ilícita rentável, quando é legalizado o comércio, e isso fica absolutamente... Até porque, se você for ver, uma das coisas que a indústria do tabaco esquece de dizer é que os traficantes de tabaco não são traficantes só de tabaco. Os caras que trazem tabaco também trazem eletrônicos, também trazem... Então nós estamos falando de contrabando, não é exatamente do tráfico de uma substância, né? Ao contrário do comércio da maconha, da cocaína, dessas substâncias. Como eu digo, né? Nós fazemos apostas. Toda análise, toda reflexão, em alguma medida, é uma aposta. O que eu aposto é num círculo virtuoso. Ou seja, com o estabelecimento do comércio regular dessas substâncias, inclusive com a produção e a distribuição, me parece que a manutenção desse tráfico ilegal vai se tornar cada vez mais caro em função da diminuição da demanda.
O cara que está em Ipanema vai subir lá, vai comprar na farmácia a hidropônica, 100, não sei das quantas. A gente sabe, né? A internet está povoada de alguns vídeos. Eu vi um agora de um produtor legal de Colorado tendo contato com uma maconha prensada daqui. Né? Aí, já viram esse vídeo? E o cara fala da péssima qualidade da maconha prensada, etc. Eu aqui não estou querendo discutir qualidade, mas estou querendo dizer o seguinte, o consumidor quer discutir qualidade. O consumidor não vai comprar aquela maconha com amônia, então eu acho que essa atividade tende a ficar cada vez mais residual e cada vez menos lucrativa, porque cá entre nós, não sei, eu tenho medo de parecer antipático assim, mas se alguém ainda acha que os traficantes são Robin Hood, estão muito perdidos, né? Está uma década atrás, assim, está perdidão mesmo, porque o que a gente vê ali são capitalistas aventureiros, manja, não tem nada de... Tem aí alguns falam, não, mas algumas gangues são locais, são, né, usando os termos nativos, são cria, né? São cria da comunidade, tem uma relação menos violenta, pode ter, mas isso não impede, por exemplo, de esconder um fuzil na casa do vizinho quando a polícia está chegando e acaba colocando. Ou seja, então ali nós não temos nenhum libertador, temos um capitalista aventureiro, e acho que enfraquecer esse grupo de criminosos, me perdoe falar assim, mas é uma tarefa importante da superação do proibicionismo. Não sei se eu respondo. Posso perguntar? Boa noite, né? Sou Marcos, para quem não me conhece. Sou do curso aqui do Direito do Guarani. E aí eu queria pontuar algumas coisas para que você estivesse comentando, né, perguntas, enfim. A gente percebe que, de acordo com a política que está hoje no nosso país, né, o avanço do conservadorismo, as nossas políticas, né, que tratam a saúde pública e segurança pública, que uma coisa se liga à outra, mas sem ainda mais políticas mais e mais repressivas. E aí esse debate das drogas, a gente sabe que está bem lá embaixo, é bem difícil. Aí tem fatores também das fundamentações religiosas. Aí eu queria que você falasse um pouco também como esse fundamentalismo religioso ele vai agir na contramão, ou seja, é o camarada que prega o discurso pela vida, o discurso pela paz, mas é o mesmo camarada que financia a indústria de arma para repressão do tráfico de drogas. Então existe aí uma antítese, uma antagonia danada. E aí eu queria que você comentasse sobre isso, também comentasse sobre a luta de classe que existe também no mundo, né, do combate às drogas, que a gente sempre vê que quem vai ser preso pelo crime por estar portando vai ser o negro, o pobre, o morador de periferia. Quem vai estar sempre morrendo também vai ser o negro, pobre e morador de periferia. E aí eu queria que você fizesse essas pontuações e, em paralelo a isso, me respondesse, porque eu já vi aqui, quando você fala assim, o crack, a cocaína, a gente tem um certo tabu, né, de não falar nome de drogas. Já é um certo choque pra gente quando você fala com tão naturalidade. E aí, a gente falando aqui um pouco na linha aqui educacional, como trabalhar isso nas escolas, como que a LIP vê isso, porque já imaginou um garotinho chegar em casa, né, o pai e a mãe lá, tá lá, aí o camarada, não, que meu professor estava falando que tinha que legalizar a maconha, a cocaína. Como que a LIP trabalha isso didaticamente? Aí não sei se tem uma política para o ensino fundamental, para o ensino médio. Eu queria que você respondesse isso aí. Obrigado, viu? Valeu. Bom, como um filho que é proibido de fazer algo que é errado, cria uma vontade surreal de praticar o que é proibido. E depois que é autorizado a realizar o feito proibido, acaba perdendo o desejo por essa ação. Você acredita que após a autorização da política contra a proibição, o desejo de uso das drogas irá diminuir? Vou ler mais um. O senhor acha que o argumento contra a legalização, que parte do pressuposto que a maconha geraria uma inflação na economia, gerando uma crise, pois agricultores de menor porte possuiriam maior lucro com um produto mais barato.
Marcos fez uma tese de doutorado, né? É verdade, Marcos. Olha, o que a gente pensava que poderia avançar até antes do golpe se reverte completamente. A atuação brasileira nas Nações Unidas estava sendo uma participação muito progressista, mas agora com as Mar Terra, né, ou seja, isso tudo está por água abaixo. O que eu falo é o seguinte, assim, nós aqui somos a sociedade civil organizada, não é isso? Então nós não somos do governo. Isso implica, então, dizer que nós estamos com liberdade para falar radicalmente das coisas que nós estamos propondo. Quem está num lugar de parlamentar, eleito, é óbvio que fica desconfortável, né? Como é que o filho conta para a mãe? O meu professor e o vereador também falou que era... Então é óbvio que ele vai ficar numa situação difícil. Mas nós não. Então me parece que esse momento dessa onda conservadora, desse golpe institucionalizado que está acontecendo no Brasil, é um momento em que a sociedade organizada tem que avançar, tem que ir para frente. Bom, é possível também ter vitórias pontuais, que mesmo não merecendo a maior de todas as festas, tem que ser comemorado sim, porque é da vida das pessoas que nós estamos falando, né? Então agora no STF, sempre confundo o STF e o STJ, no STF teve uma votação sobre um inciso do artigo de tráfico, que se apelidou de tráfico privilegiado, né? É possível se reduzir a pena do indivíduo flagrado no tráfico se ele se adequar a algumas condições. Por exemplo, não ter anotação criminal anterior, não ter registro de ações violentas, estar desarmado, não ter associação com nenhuma organização criminosa, estar com pequena quantidade de droga. Bom, naturalmente, mas quem é esse traficante? Não existe esse traficante. Não existe. Sabe quem é esse traficante? São as mulheres que estão sendo presas na porta dos presídios, tentando levar alguma substância para o seu filho, para o seu marido, para algum parente que está lá dentro. Essa é o grupo que, a partir desse entendimento da inconstitucionalidade, do caráter hediondo do tráfico privilegiado, que foi construído no STF, a tentativa agora é reverter aquela série de prisões absolutamente escancaradamente punitivas, né? Então dá para ter vitórias pontuais. Nós estamos agora, um ano parado, né, o processo, né? Mas estamos agora para decidir a constitucionalidade ou não do porte de entorpecentes para consumo próprio. Isso tudo são vitórias pontuais. A nossa estratégia, me parece, né, da LIP, a nossa estratégia deveria ser a superação do modelo proibicionista. Isso implica em falar radicalmente, como você está falando, na legalização de todas as drogas. Isso é o que nós estamos propondo. Mas, bom, a coisa do discurso religioso, né? Eu acho, Marcos, que nós temos que atuar onde nós estamos. Entende? Onde nós estamos. Eu estou na polícia. Então é ali que eu vou atuar. Atuo, sim, discutindo política de drogas, mas é para ali que eu atuo. Eu já fui pela LIP em uns 2 ou 3 reuniões em igrejas neopentecostais, promovidos e convidados pela igreja, que nos convidou para levar o debate de superação do modelo proibicionista para a juventude da igreja. Ou seja, tem contradição e lacuna em todas as instituições. A gente é que decide atuar mais em algumas e outras menos, né? E você foi certeiro, né, Marcos? É óbvio que a luta de classes permeia todo esse debate, né? A seletividade dos presídios evidencia exatamente a luta de classes. Teve um parlamentar agora, não é isso? Algum tempo atrás, foi encontrado um helicóptero com toneladas de pasta base de cocaína, não é isso? O dono do helicóptero, o dono da fazenda, o piloto do helicóptero, ninguém sabia de nada e está tudo bem, é isso mesmo. Só quem foi preso foi o helicóptero. Me parece que até agora já foi liberado também, né? Mas, bom, o que eu estou querendo dizer é óbvio que é seletivo. Se a gente for pensar na aposta, e tem aposta errada também,
Nós fizemos um movimento organizado, algumas décadas atrás, fez uma aposta de que seria positivo a edição da nova lei de drogas. Uma lei que diferenciava, a partir daquele momento, o usuário do traficante, né? Tem aquela música do Guilherme, assim, o 281 foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou bom. O 16 e o 12 também já caíram. Agora é 28 e 33 os artigos. Mas o 16 e o 12 aparecia como algo progressista. A diferenciação entre o usuário e o traficante, a tentativa de diminuir a criminalização dos usuários de drogas, deu tudo errado. Foi exatamente o momento de hiperencarceramento que nós observamos com a vigência dessa regra, dessa lei. Foi exatamente o contrário. Por quê? A lei que subjetivamente deixava para a autoridade policial decidir quem era o usuário, quem era o traficante, foi a responsável pelo maior crescimento da quantidade de... Isso, obviamente, junto com o caráter hediondo, né, que foi votado lá e que isso impede a progressão de regime. Tudo isso me parece que são traços dessa seletividade. E aí, isso nós temos que denunciar, é por isso que nós militamos, né? Então, enquanto alguns têm o direito, né, de dizer que não sabem, né, de quem é o helicóptero, de quem é a fazenda, de quem é o piloto, outros não, né? Eu estava um dia num debate com o delegado Orlando Zacconi, um dos militantes da LIP, né? E ele falava dessa dificuldade de determinar quem é o usuário, quem é traficante, etc. E ele contava um caso que ele viveu, dizia, olha, um policial militar aborda um jovem descendo da boca de fumo, né? Descendo da favela. Ele vê lá R$50 num bolso, né? 10 trouxinhas no outro bolso. É traficante? É óbvio que é traficante. Como é que não é traficante? Está entendendo o que eu quero dizer? Não estou defendendo isso, não estou afirmando isso, estou problematizando. A lei está no texto da lei, está na letra da lei, a seletividade. Quem é do direito me ajuda. O que define o usuário e o tráfico? Os antecedentes, o local, se o local é reconhecidamente um local de comércio de drogas. Está na letra da lei esse escândalo. Pois é, então, acho que é... Bom, mas aí eu não acabei de contar a história. No final do debate que eu contei essa história, estou indo embora, vem um camarada me fala, pô, meu irmão, deixa eu falar contigo. Por que aconteceu exatamente isso que você está contando? Aconteceu comigo. Eu estava com a minha bolsa CNP, que era um bolso, na outra bolsa. Fui comprar drogas, cheguei lá, não tinha a droga de 50, só tinha a droga de 5, então me dá 10 de 5. Bom, desceu e, obviamente, jovem, na favela, com 10 trouxinhas de um lado, R$50 do outro, está provado que é traficante, está óbvio que é traficante. Então, a seletividade está aí, não é isso? Eu acho que denunciar isso é parte da nossa tarefa. Bom, o desejo de drogas, né, se vai diminuir se a gente supera a proibição, né? Eu não sei. Drogas sempre foram substâncias consumidas na humanidade, né? E nem sempre essas substâncias foram proibidas. Então, não sei se o desejo e a proibição estão tão ligados. Eu não quero ser desrespeitoso, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas o primeiro milagre de Cristo foi transformar a água em vinho, né? Num casamento. Aliás, era até para consumo recreativo, não era nem terapêutico. Então, a humanidade sempre consumiu drogas. Em um determinado momento, isso se tornou um problema. O que nós argumentamos é que grande parte desse problema vem da proibição e não das drogas. Então, não sei, provavelmente sim, né? Quando algumas experiências internacionais desenvolveram mecanismos locais para consumo seguro, né? De heroína e tal, em alguns lugares fora daqui. O que se observa é a redução de jovens nesses lugares, né? Então o jovem e o proibido de fato deve estar ligado, né? Eu não sou dessa área, tenho medo de ficar fazendo psicologia de botequim, mas isso está interligado, né? Eu também acho. Com relação
relação à produção de maconha e à inflação dos preços dos alimentos, pode parecer algo muito desconectado, mas de fato é um dilema, se você for pensar. Os produtores andinos, quase todos, têm muita dificuldade de abandonar o cultivo da coca, em função de outras substâncias que são absolutamente menos lucrativas, né? O que nós estamos dizendo é que mesmo a proibição reforça essa, né? Ou seja, se fosse assim, provavelmente a inflação estaria hoje, né? Porque a produção de uma droga proibida é muito mais lucrativa do que no momento da regulação, da legalização. Bom, não sei se eu me lembro exatamente da última questão, depois qualquer coisa eu volto. Mas vamos lá. Alguma pergunta do público? Pode usar o microfone. Oi. Boa noite a todas e todos. Parabéns, Paulo Henrique, Grêmio. Meu nome é Bará, eu sou do gabinete do Marcel. Marcel, que é da Comissão de Direitos Humanos, né? Pode chegar a qualquer momento que ele está na agenda. Parabéns aí, Dobrando. Eu fui buscar esse cabra lá no Rio e assim a conversa foi boa de lá para cá. Eu queria fazer uma pergunta. Quem assiste televisão aqui no domingo? Sério? Mas sério, quem assiste a TV no domingo? Qual canal? Premiere. Quem assiste a Globo aqui? Quem assiste Faustão? Estou bem na fita. A minha pergunta sobre isso é a questão da comunicação, sabe, Deobrando? Eu fico muito preocupado, né? A gente que é pai, né? A gente enfrenta assim a mídia. Isso, eu sei, alguém disse que não assistia Faustão, tal, mas é um perigo, né? É uma das maiores drogas para mim, assim, que é um perigo para a gente. Não é isso que você falou, é essa mídia que está aí, né? Eu queria que você fizesse assim, uma avaliação sobre o papel da mídia no Brasil, né? Baseado nisso tudo que a gente defende aqui, né? Que a gente já falou de violência, de perseguição às comunidades carentes, de comunidade negra, como o Marco colocou. E assim, o que me preocupa muito é o que a gente vê na mídia, né? Novela, vale a pena ver novela. Eu fiquei sabendo, eu não assisto TV há muito tempo, mas que a Rede Globo está repetindo novela de manhã, de tarde, de noite, de meia-noite, ainda tem até o Bacurau da Globo. Então isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim para a gente que está nessa luta no dia a dia, ter que enfrentar essa mídia aí que ainda tem isso, né? Ainda tem essas coisas, enfim. E no programa de página policial, meu sotaque não deixa, eu sou pernambucano, e geralmente no programa de página policial, quando o cara chega na delegacia, vamos ver a cara do neguinho que tá aí. Então o cara não sabe se o cara é branco, se é preto ou se é amarelo, mas já vai logo nesse termo. Então, como você é policial civil, trabalha em delegacia, você sabe muito bem como é que a mídia é pronta, né? Que eu estava falando agora dessa questão da comunicação de jornalismo policial. Que isso também tem uma influência muito grande nisso aí. Então eu queria que tu tocasse nessa questão da mídia, em especial na mídia policial, como é que os caras abordam, né? Assim, o prejuízo que isso vem para esse discurso todo. Valeu. Você acha que se houvesse legalização no Brasil, ela se daria de forma assim, democrática, acessível para as pessoas pobres ou da área rural ou da área de cidade do interior, assim? Você acha que seria uma coisa mais elitista, dependendo do preço, da mudança de preço, da mudança de lugar, ou como seria isso? Se seria acessível ou não? Tem uma pergunta aqui. Considerando a legalização das drogas, como seria o processo de certificação, registro e recolhimento de impostos por parte do governo? E você direcionaria a receita desses impostos para alguma área específica, como saúde, por exemplo? Faz mais uma ou... Bom, galera, pois é, Bará, a gente vive num país onde as principais mídias são controladas por meia dúzia de famílias, né? A gente está vendo de 2013 para cá assim, uma movimentação interessante, que é a tentativa de criar canais independentes, né? Tem toda, né, essa galera e tal.
Isso é óbvio que a democratização da mídia é imperiosa, né? Eu, durante muito tempo, achei que era papo de bicho grilo isso. Comunicação, tal. Para mim é central. Porque é a partir dali que você tem o senso comum, né? É a partir dali que você tem o consenso. O consenso que vai validar ou invalidar determinadas opções. Então, uma mídia monocórdica, como a que nós temos, né? Um samba de uma nota só, assim, sempre com aquela mesma... Acho que é um desserviço para essa democracia jovem que a gente tem, né? Não necessariamente restrita à questão das drogas, não, sabe? Acho que com todas as questões, né? Você vê desde a década de 90, dos anos 2000, eles vêm nos tentando convencer pacientemente da crise previdenciária. Pacientemente, dia após dia. Se você for pegar qualquer pesquisador que se debruça sobre isso, percebe-se que esse déficit da Previdência é absolutamente construído, né? Se você for pegar o conjunto de orçamentos que compõem o fundo público da Previdência e da Assistência Social, o sistema não é deficitário, não é isso? Mas eles repetem. Em algum momento a gente começa também a... Então isso não é só com relação às drogas, né? Eu acho que é fundamental o debate da democratização da mídia. E com relação às páginas policiais, assim, de novo, né? Vamos pro debate, tem contradição em tudo quanto é lugar. Ao mesmo tempo em que a gente tem lá esse jornal que espreme e sai sangue, você também começa a ver pelas mídias alternativas polos de discussão sobre segurança pública desvinculados de uma perspectiva conservadora. Então, por exemplo, abordagem policial, policial pensador, policiais antifascismo, são todos núcleos que são desenvolvidos, né, nas mídias alternativas e que tenta jogar crise aí, né, jogar contradição. Eu não sei se eu entendi se a legalização vai ser democrática ou elitista, não sei exatamente se eu entendi a questão. Eu acho o seguinte, assim como mudar, eu também quero um mundo melhor, quero superar o capitalismo, quero, né, que os meios de produção saiam da mão, né, de minoria, etc. Tudo isso eu quero. No entanto, aquela frase do Betinho de quem tem fome tem pressa, no entanto, me parece tão urgente a superação desse modelo proibicionista e dessa política de guerra às drogas, que eu estou topando até o mercado, entendeu? Estou topando até a iniciativa privada. Porque o que nós estamos fazendo é se desconectando de uma máquina de guerra. De uma máquina de guerra que nas economias centrais, por exemplo, é movida por fundo público. Então, o fundo público custeia a pesquisa da universidade, desenvolveu o gás de pimenta para voltar. É isso que nós queremos para o fundo público? Não pode ser. Então, desconectar essa máquina, eu acho que já é um ganho, entende? Óbvio que nós queremos a superação, né, desse modelo excludente, queremos uma legalização democrática, mas mesmo que com os supertributos, as substâncias fiquem muito caras, tem o varejo, né? Tem a galera que é criativa. Então, assim, eu acho que é importante a gente romper definitivamente com qualquer vacilação, dúvida, com relação a romper com o proibicionismo. Eu estava dizendo isso mais cedo, né? Do modelo aberto que eu estou propondo, ou seja, eu quero, em primeiro lugar, convencê-los da falência do que está colocado, mas sem ser aqui um pregador de um modelo fechado, isso vai ser definido entre nós. Então, como é que vai se dar a regulação da tributação e para que área específica que isso vai ser destinado? Isso vai ser um debate que vai ser coletivamente definido, né? Ou seja, a saúde pública, a educação, as campanhas de prevenção, o tratamento ao consumo abusivo. Isso todas são áreas que me parecem nichos interessantes para reverter o quanto de capital que hoje é utilizado comprando caveirão de Israel, comprando um helicóptero blindado, comprando, né, granada, etc. Eu queria, se vocês me permitem, eu queria voltar na rodada anterior. Você estava falando da coisa do discurso religioso, né? O discurso religioso, de fato, ele impera, ele influencia muito pela perspectiva moral, né? Do que é certo, do que é errado, etc. Mas eles não são só moralistas, não, brother. É pior do que isso. Se você for ver o que as
comunidades terapêuticas, quase sempre capitaneadas pelas iniciativas neopentecostais, estão fazendo pelo país inteiro, o que eles estão fazendo é captando fundo público para implementar supostamente uma política de prevenção. Eu estou ultimamente convencido de que se a gente não define, não discute o fundo público e o acesso a isso, nós estamos perdendo metade da história da compreensão da coisa, compreende? Porque na década, eu estava conversando isso com o Bará, na década de 90 a gente achou que a privatização proposta lá pelos tucanos ia ser uma catraca, sabe? Para você entrar na universidade tem que pagar a mensalidade, para você entrar no posto de saúde tem que pagar. A gente achava que era isso, e não é isso. Está longe disso. Pelo contrário, o modelo que o capital encontrou para acessar o fundo público foi o modelo de gestão, as OS, as parcerias público-privadas. Então, definir parcerias na implementação das políticas públicas é fundamental. E, nesse sentido, o moralismo do discurso religioso influencia, mas também tem muito interesse material aí, né? Se a gente for... Porque em São Paulo tentaram... meu Deus, estou com medo de fazer uma citação errada, mas uma clínica, né? Não é um programa de braços abertos, não. O programa de braços abertos é bem interessante. É aquela política do crack, é possível vencer, uma história dessa, né? Em que era uma casa de internação compulsória. No dia da inauguração, tinha uma fila de famílias querendo levar seus filhos para serem internados, fecharam no mesmo dia. Só estou querendo dizer o seguinte, ou a gente faz essas políticas através do mecanismo público estatal, onde a gente minimamente consegue disputar e regular, ou nós estamos jogados para a mão da iniciativa privada sem nenhuma regulação, porque supostamente nós estamos tirando essas pessoas do mundo da droga, não é isso? Não, olha só, o cara está num consumo abusivo ali, situação de rua, nós temos que trazê-lo para a saúde, não é isso? Isso. Então você bota ele aqui internado compulsoriamente, bota meia dúzia de comprimido tarja preta para ele apagar e dormir metade do dia, e nós vamos trazê-lo para a luz. Brincadeira. Então assim, né? Então, para combater a droga, drogamos eles, né? Acho que é bom. Vamos dar mais uma rodada. Sabe, é que surgiu outra pergunta, eu posso fazer? Também já está pensado. Se o professor tiver vez, o senhor está tentado. É que você falou aí, estava tocando tanto em privatização, aí na hora já me veio na cabeça, né, a privatização dos presídios, né, e da massa carcerária que a gente vê. Até que ponto existe o interesse dessas pessoas que privatizam esse tipo de serviço, né, para a manutenção da política que a gente tem hoje de drogas, né? Até que ponto se interfere? Queria que você comentasse um pouquinho. Muito baixinho para mim. Eu queria assim, que você duas perguntas, na verdade. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a experiência das UPPs. E você falou muito na conversa que você tem nos debates com os policiais. Eu queria que você fizesse uma análise de qual a sua percepção sobre esse debate. Você acha que está havendo engajamento dos policiais ou não? O trabalho tem dado algum resultado? Como é que você percebe isso? A privatização dos presídios é a iniciativa privada alcançar determinadas áreas da política, né, das políticas públicas, tá? Que há algum tempo atrás era impensável, né? Ou seja, da segurança pública ser terceirizada. Né? Eu vou ao banheiro já. Se isso acontecer, se isso se tornar um modelo, nós vamos estar assistindo um forte retrocesso, porque aí é a criação de um lobby conservador como o que a gente nunca teve aqui, porque significa, então, a partir de agora, você ter uma rede hoteleira penal que quer promover políticas de lotação dos seus hotéis. É isso? Porque é assim que, né, o raciocínio é assim, né? A gente pensa, não. Então, eu acho, inclusive, que a privatização dos presídios está linkada com a redução da maioridade penal. A tentativa de redução da maioridade penal é um grande engodo que esconde que os jovens, os adolescentes são vítimas de violência no Brasil,
Não ao contrário. Não são eles os protagonistas, compreende? Eles são as vítimas da violência. Todo esse discurso, essa pauta-bomba aí de redução da maioridade penal, isso não está, de novo, né? Não é só moralismo, não. Ou seja, isso tem interesse econômico, isso tem interesse material de grande escala. E debater isso é importante, eu acho. Acho que você toca num ponto importantíssimo. Aliás, os policiais acham que são intocáveis nessa coisa de privatização, né? Não, nunca vão terceirizar. Nós somos uma atividade fim, nós somos, né, agentes do Estado e tal. Meus amigos, Lapa legal, Lagoa legal, sabe o que eu estou falando? Meyer legal, mas quem paga é a FEComércio. Quem paga o salário desses profissionais nesses programas é a FEComércio. Se a FEComércio amanhã decidir não pagar o mês que vem, acabou o programa de uma hora para outra. Aí você imagina essa pressão que estava supostamente contida pela presença daqueles policiais terceirizados, para onde vai se voltar, não é isso? E de qual áreas vai se retirar policiais para cobrir a Lagoa, para cobrir a Lapa. Então, ou seja, a privatização, a tentativa de coordenar e gerir o fundo público, me parece que é um projeto do capital para longa escala, né? E aí nós temos que resistir. Paulo, as UPPs, cara, é um problema, você tocou, tá me ajudando igual o Mar, né? Fala aí das UPPs. Não, olha, as UPPs é uma grande polêmica e eu queria entrar nessa polêmica porque eu também acho que tem um sociólogo, o Luiz Eduardo Soares, ele diz que nós estamos há 20 anos postergando a discussão sobre segurança pública. Depois de toda a reunião de esquerda, ele dizia, gente, vamos aqui falar sobre a necessidade da desmilitarização da polícia. Não, professor, deixa para a próxima assembleia e tal. Na outra assembleia ele voltava lá e falava, gente, vamos discutir aqui a importância da carreira única das instituições policiais. Sim, na próxima. Gente, vamos discutir aqui a importância de se debater a relação da polícia com a sociedade. Não, professor, isso aí não vai. Isso aí é modernização conservadora, isso aí não vai mudar nada. O importante é a superação do capitalismo. E assim se passou 25 anos, sem a gente se debruçar sobre qual é o programa de segurança pública que os setores de esquerda, que os setores críticos organizados desejam. Então nós não temos política, nós temos veto, não é isso? Não, abaixa a UPP. Sim, a UPP do jeito como foi implementada é uma tragédia, é a militarização das áreas pobres, é o aprofundamento da criminalização da juventude, etc. É o esvaziamento dos fóruns de debate, de decisão daquelas comunidades. Sim, isso tudo é uma tragédia. No entanto, a alternativa ao UPP não são as brigadas de autodefesa organizadas. A alternativa da UPP é a velha política de entrar e sair da favela, trocando tiro e causando vítima. A UPP é a política que diz, não, vamos entrar, vamos ocupar. Bom, se essa era a mesma intenção, esqueceram de combinar com os russos, né? Porque não entrou ninguém, né? Ou seja, não entrou a saúde, não entrou a assistência, não entrou isso. Então, em alguma medida, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a UPP não é nova, né? Ela é uma reedição de vários projetos que a Polícia Militar já tentou implementar. Posto comunitário, PCC não, o grupamento de policiamento em áreas especiais, o GEPAI, mutirão pela paz, isso já foi feito e editado dezenas de vezes, repetidamente, desde a década de 80. A UPP apareceu no período de, né, somos todos amigos aqui, prefeitura, Estado, Nacional, né, somos todos, né, por isso que, né, isso, reeleição, aliás, a expansão desordenada do projeto se deu para garantir a reeleição do governador, né, que era a menina dos olhos, né. Então, assim, a utilização não é política, né, política é tudo, né, mas a utilização eleitoreira do projeto joga não só aquelas comunidades num policiamento absolutamente desestruturado, como também joga os policiais num projeto completamente desestruturado.
o que nós assistimos é um aumento da vitimização dos dois lados. Eu não posso comparar, é impossível comparar, é injusto comparar, é inadequado comparar. Mas eu vou fazer a comparação mesmo assim. A juventude pobre que está morrendo de fuzil e coturno ou de fuzil e chinelo. É a mesma juventude jovem. É a mesma juventude jovem que entra para a polícia militar por um concurso de soldado e é jogada numa área de conflito aberto como esse que nós conhecemos. Ou seja, óbvio que é uma ignorância dizer isso que eu estou falando. Como você tem coragem de falar isso? Olha a quantidade de profissionais vitimados e olha a quantidade de gente morta nas periferias desse país. Como você compara? Não estou comparando quantitativamente. O que eu estou querendo dizer é que vem da mesma classe. Vem da mesma classe. Não é à toa que é muito comum, né, quando se argumenta que a polícia é a polícia que mais mata, alguns setores fazem questão de observar que também é a polícia que mais morre, né? Mas tem um detalhe, tem uma nota de rodapé que a galera não costuma falar. A polícia morre de folga. O policial militar ou policial civil é assassinado na sua folga, quando sozinho dentro do seu carro, indo no mercado, indo na escola, indo buscar sua esposa, é identificado e é assassinado. Uma violência difusa, que provavelmente, não necessariamente aquele indivíduo ali foi o gatilho dessa violência, se concretiza contra ele. O que eu estou querendo chamar a atenção com isso é o seguinte: no serviço, a polícia executa. Então, o que eu estou chamando a atenção é que é urgente discutir e debater sobre a OPP, sobre o modelo de segurança pública, sobre a estrutura policial que nós queremos. Isso não dá mais para ser postergado. E, bom, com relação ao debate com os policiais, Paulo, é muito interessante, né? Eu estava vendo um vídeo sobre física quântica, sabe essas pesquisas de ponta, assim? Estão discutindo a matéria, o átomo, a partícula subatômica, saca? E um dos entrevistados do documentário dizia: eles não acreditam. Não adianta. Se você vai falar que a matéria é formada por espaço vazio, ninguém acredita. É isso. Eu não sou físico quântico, posso estar descrevendo de forma equivocada aqui a questão, mas a chave é não acreditar na evidência. Isto é, não acreditar. Os policiais também não acreditam. Não acreditam que é possível uma política diferente, mas também não acreditam que essa política é possível de alterar o quadro de coisas. O que eu estou querendo dizer é que é uma profunda descrença generalizada, compreende? Então, nem tem esperança de se engajar no modelo atual, nem tampouco tem esperança de construir um modelo alternativo. Essa é a fala majoritária. A fala minoritária é a fala que nós tentamos construir, dizendo de que é possível sim criar uma nova regulação, é possível sim criar uma nova forma de reduzir danos, poupar vidas, etc. O único problema que eu tive na instituição, Paulo, foi quando eu estava discutindo carreira única, quando eu estava discutindo desmilitarização, quando eu estava discutindo questões que os policiais acham que concretamente podem ser afetados. E aí, de fato, causou uma indignação muito grande das elites da minha instituição, compreende? Isso foi onde eu tive mais problemas. Pelo contrário, quando eu faço esse debate de política de drogas, etc., eu quase sempre tento organizar. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não vou reverter a consciência de ninguém com um debate ou com uma palestra, compreende? Eu só posso servir de exemplo, de dizer para o cara que está sozinho lá no final do auditório, que acabou de entrar para a polícia, ele fala: pô, tem um outro maluco que pensa a mesma coisa que eu penso. Então eu sirvo ali como um aglutinador, entendeu? Quem sou eu para reverter valores, perspectivas, visões de mundo? Eu estou aqui só estimulando a dúvida e colocando provocações para a gente. Tem gente que é aquela história, o copo está meio cheio ou meio vazio, né? Eu gosto de ver o copo meio cheio. Eu entrei na polícia há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, se eu me reunisse na Cadepol com 20, 50 policiais para discutir a legalização de todas as drogas, provavelmente uma meia dúzia ia sair dali preso. Então hoje, quando a gente reverte isso e consegue fazer esse debate numa academia de polícia,
na formação dos agentes e tal, eu acho que a gente está cumprindo um papel de causar fissuras, sabe? Fissuras numa estrutura que parece tão total, e a gente vai ali causando essas fissuras. Acho que esse que é o desafio, e é isso que a gente se joga. Alguma pergunta? Boa noite, meu nome é Alexandre. Fazendo uma suposição, que a maconha seja liberada. E a nossa educação continua como está hoje, e com possibilidade de piorar, né, com as propostas de renovação da grade do ensino médio e tal. E o que você acredita que vai acontecer com esses jovens periféricos? Qual a alternativa que eles vão ter, além da maconha, do tráfico, com a educação que não estimula o aluno, e qual a alternativa que sobraria para eles? Mais alguma? Depois da legalização, supondo que ela aconteça, o sistema público de saúde conseguiria arcar com a demanda de pessoas viciadas ou até o número de pessoas que sofreriam de overdose, considerando que a probabilidade de que no começo da legalização o número de viciados e o número de casos de overdose aumentaria. Aí só mais uma. No início, quando se falou sobre a definição das drogas lícitas e ilícitas, e que isso não se foi dado com a devida pesquisa, então como se foi feita essa determinação? Bom, Alexandre, que dilema que você me coloca, né? Cá entre nós, o tráfico também não é alternativa para a população pobre, né? Porque é isso que nós estamos ofertando para a juventude? Não, né? Eu entendo o que você está dizendo. Está dizendo, olha, esse espaço aqui que está sendo preenchido, ao ser extinto, para onde migram essas pessoas, né? Eu, Alexandre, espero que para o mundo do trabalho, mas acho que provavelmente alguns não irão fazer essa opção. O que eu estou dizendo é que o modelo que nós estamos lidando hoje em dia despeja ali em cima daquelas organizações que estão cooptando os jovens 50 mil, 20 mil, 80 mil diário para aquela organização, daquela comunidade, daquela localidade administrar o movimento, né, como se diz. Cara, eu espero que os jovens vão para a política, vão para a arte, vão para o tráfico, né? Eu sinceramente não sei nem como te responder. Eu acho que o tráfico não pode ser alternativa para a juventude pobre, né? Se ela o é, como você fala, né? É verdade. Cabe a nós, eu acho que desmontar esse lugar, né? Esse lugar não é. É verdade quando você fala que isso que você está dizendo não é uma fome só de pão, né? Nem só de pão vive o homem, né? É óbvio que a adesão a esses grupos está aí com tá expressando também uma fome simbólica, né? Uma fome de reconhecimento, uma fome de visibilidade, né? Isso se passa por uma metamorfose e acaba virando violência por afirmação, né? Mas esse é o pior dos mundos. Eu não consigo ter um discurso de elogio a isso. E acho que você também não fez isso, não. Só estou dizendo que eu acho que a gente deve elaborar políticas para a juventude como um todo, não só para a juventude que está envolvida com o comércio ilegal, né? Eu confesso a vocês, gente, eu não acredito nesse aumento de custo da saúde pública com a legalização. Eu não acredito. Primeiro porque o consumo abusivo, que é o consumo que vai para o SUS, não é isso? Todo mundo aqui... Não, vou falar isso. Mas todo mundo aqui bebe, né? A maioria das pessoas bebe, né? E nem por isso nós vamos sair daqui e cair na sarjeta ali. Ou seja,
a relação abusiva com a droga, ela é uma relação pontual. Se a gente for ver, a imensa maioria dos consumidores dessas substâncias, como do álcool, como do tabaco, desenvolvem relações não abusivas e não problemáticas. Eu não sei porque a desconstrução dessa máquina proibicionista poderia levar a essa corrida. Aquela história que a gente estava falando mais cedo. Eu não acredito nesse tipo que está em casa doido para fumar uma maconha, mas é proibido. Estou esperando legalizar. Quando legalizar, eu vou... Não acredito nisso. Eu não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar que um consumidor de cocaína está em casa hoje falando: porra, o STF vai botar isso. Não acredito nisso. Compreende? Eu acredito sim, que ele ligue para o amigo que consome. É isso. É assim. Como é que as pessoas, adolescentes, começam a ingerir álcool, a consumir álcool? Com os seus amigos, não é com o bar aberto. Alguma criança de 12 anos, o bar está aberto hoje, vou entrar aqui para tomar uma cerveja. Não é assim. O consumo é coletivo, o consumo tem a ver com identidade, com afirmação, com todas aquelas inseguranças que a juventude, a infância passa. É isso, ou seja, é um processo de amadurecimento, de experiência, tudo isso é da história, né? Ou seja, estava lá brincando do primeiro milagre de Cristo, né? Desde o casamento, quando acaba a cerveja, dá problema, né? Desde lá. Eu não acredito nessa hipótese de aumento de custos em função da legalização das drogas. Mas é preciso deixar claro que uma decisão como essa, sendo tomada a nível nacional, pode sim gerar um turismo, né? O Uruguai, inclusive, já se protege dessa possibilidade. É vedado o comércio com turistas, né? É vedado como é que é o nome? Os clubes de cultivo necessariamente têm que ser formados exclusivamente por uruguaios, né? Então não pode ter clube de cultivo patrocinado por verba internacional, entendeu? Assim, então tem mecanismos que estão em aberto, que a gente vai ter que definir. Nós, coletivamente, vamos ter que definir. Eu não vou saber. Então, assim, sobre o critério do surgimento, né? Eu prefiro falar na contemporaneidade. Tem um camarada meu lá do Rio de Janeiro, o Renato Cinco, ele sempre chama atenção para como no Brasil nós, internacionalmente, somos vanguarda da proibição das drogas, inclusive da maconha. Ele pega um regulamento, uma norma lá local, em que mostra como era proibido aos negros o pito do pano, né? Então o consumo de maconha. Tem uma lei norte-americana que fala que é proibido aos asiáticos o consumo de ópio. Aos asiáticos. Eu estou querendo dar dicas. O que eu estou querendo chamar a atenção é que a criminalização de determinadas drogas tem mais a ver com a criminalização de costumes de determinados grupos do que, de fato, com um critério médico que define ali qual substância é mais danosa, qual é menos danosa. Não foi isso que aconteceu. Definitivamente não foi isso. Isso não é papo de bicho grilo. Não estou aqui dizendo que maconha cura câncer, que maconha faz bem. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que o critério de definição não foi médico. Não é uma questão de dano da substância que pode... que tanto teoricamente proibiu, como pode agora autorizar o consumo. Não é isso. Acho que se a gente consegue avançar nessa suposta legalização particularmente da maconha, tem de novo a ver com um grupo social que consome essa substância. Então esse grupo social começa a ter poder dentro da sociedade e começa também a movimentar tudo isso. Então acho que a proibição está sempre vinculada com um grupo com o qual nós queremos criminalizar. Não é à toa, né, gente? Imagina, em 68, Paris, Estados Unidos, justamente a partir daquilo ali, os Estados Unidos promovem, estou falando da contemporaneidade, né? Os Estados Unidos passam a promover internacionalmente entendimentos e legislações de tratados que o Brasil subscreve,
de repressão às drogas a partir desse modelo, né? De repressão ao comércio, ao consumo, etc. Então, acho que o critério é político. O critério isso é bom que seja político, porque se é político, significa que a gente pode mudar. Então, acho que minha fala não é uma fala de exaltação, não é uma ode, mas é uma denúncia e um convite para uma militância distinta do que a gente está acostumada a ver. Temos uma pergunta. Boa noite. Meu nome é Wallace, eu sou estudante de Direito da UF. Eu tenho uma pergunta, é um pouco similar à pergunta do Alexandre. Eu acho que o atrativo, o convidativo para o jovem e o adolescente no meio do tráfico, com certeza, são valores. E quando a gente está aqui falando de segurança pública, que se a gente não sou contra, na verdade, a liberação, sou contra a proibição, porém, se nós liberarmos, você acha que não haveria, porque acho que o atrativo para o jovem adolescente, por ser o financeiro, também é para o traficante. Você acha que isso não aumentaria outros meios, como o tráfico, como o roubo, como o sequestro, como... Mais alguma pergunta? Recentemente eu compartilhei no Facebook um post que apoiava a legalização, especificamente da maconha. Uma pessoa se posicionou dizendo que o Brasil não tinha maturidade para legalização. Eu queria que você comentasse sobre essa maturidade, mas também que queria que você não restringisse só a maconha, falasse de todas. Boa noite a todos, fora Temer, meu nome é Anderson. No início do debate da palestra, o senhor citou sobre a sua conversa com outros companheiros de profissão e eu gostaria de saber que, no caso, você colocou que quando você diz que é contra a proibição, eles acham uma proposta absurda. Eu gostaria de saber, no caso, quando é descoberto que um companheiro de profissão ele está apoiando o tráfico de drogas, qual é o posicionamento desses demais? Tudo bem, você tem mais perguntas? Não quer fazer uma rodada geral? Tá. Wallace, tu tá vendo Narcos, não tá vendo Narcos no Netflix? Todo mundo tá vendo, né? O que eu tô querendo chamar a atenção é o seguinte: ali nós temos um volume de dinheiro que praticamente era difícil de observar em outras atividades. Tem relatos da dificuldade de mover o dinheiro físico, não é isso? Uma tonelada de dinheiro, como é que você bota, né? Todo esse dinheiro teve, obviamente, a ver com o consumo da cocaína, mas aquele dinheiro na mão do Pablo Escobar tem a ver com a proibição. A proibição é que gerou não só o Pablo Escobar, mas gerou todos esses personagens que nós elegemos aqui como inimigo número 1 da última semana, né? O maior sucesso de todos os tempos da última semana, o maior inimigo de todos os tempos da última semana, né? A gente vai tocando, né? No Rio de Janeiro, né? Rolando Jogador, agora é Beira-Mar, né? vai trocando. Mas o curso permanece o mesmo. E de fato, não me entenda mal, mas eu vou continuar gritando que o rei está mudo. É impossível não perceber que o projeto que nós estamos colocando em prática, seja o projeto da proibição, é um projeto fadado ao fracasso. Você me faz uma pergunta também, né, para onde eles vão? Pois é, bicho, o que eu quero dizer é o seguinte:
Isso os policiais também perguntam. Eles vão para onde? Eles vão para o trabalho, vão virar feirantes? Eles vão, né? Não vão. Alguns vão, outros não. Mas o que me parece fundamental é desconstruir essa estrutura criminosa, que mais do que simplesmente aqueles que estão ali de chinelo e de fuzil no morro, é uma estrutura que vitimiza aqueles ali, mas abastece fortemente outros estratos sociais que nem sequer são escolhidos pela seletividade penal, né? Então, assim, se você acha que se nós vamos para uma guerra civil, eu não acho. Eu acho que é possível sim haver descompasso, sabe? Mas, pelo contrário, me parece uma espécie de freio de arrumação, sabe? Onde nós vamos escolher outros problemas. Aliás, foi ótimo você ter perguntado, porque a legalização não é o elixir para instaurar o paraíso na Terra. Não é isso, compreende? Assim, nós vamos continuar tendo problemas. Mas manter o projeto atual significa uma cegueira ao não perceber que o projeto atual não. Gente, se tem tráfico dentro da cadeia, como é que compreende? Ou seja, então assim, a gente não consegue retirar de dentro das instituições de segurança máxima as drogas, mas nós vamos retirar da sociedade. Me parece que a nossa opção enquanto formulador de política pública é pensar políticas de redução de danos, ou seja, aquela brincadeira do Amartya Sen, aquela fala do Amartya Sen, ou seja, como transformar o mundo em menos injusto. A justiça plena e perfeita, ela não existe, ela vai sendo construída, ela vai sendo reformulada, ela vai sendo... Então, Daniel, essa história da maturidade, cadê o Daniel? Da maturidade, da legalização, cara, isso é ótimo, né? Porque tem alguns que acham que até hoje quem não tem diploma não tem maturidade para exercer cargo público, né? Tem alguns que acham que até hoje as pessoas também não deveriam votar, né? Como assim votar? Assim, não tem maturidade? Para essas pessoas que estão perguntando da maturidade, eu acho que vai ser difícil o dia em que eles vão falar, não, agora nós temos maturidade. Essa maturidade nunca vai chegar. O que nós temos que escolher é se nós vamos abandonar um modelo que causa 60 mil mortes por ano, ou se nós vamos insistir nesse modelo. Você já reparou? Nós poderíamos nos livrar da AIDS, não é isso? Se nós conseguíssemos convencer toda a juventude, não é isso? A só transar com preservativo. Se a gente fizesse um investimento nas instalações de saúde para impedir a contaminação acidental, se a gente acompanhasse com programas específicos o aleitamento materno, impedindo, né, no caso do soro positivo, em algum momento a humanidade se veria livre do vírus. Isso não dá certo. Então, da mesma forma, as pessoas, se todo mundo parasse de usar droga, a gente não ia acabar com o tráfico. Sim, mas em que lugar do mundo que a gente consegue isso? Então, me parece que a pergunta é como a gente consegue que essa opção dessas pessoas cause o menor dano possível ao resto da sociedade. Porque ao corpo delas, essa opção já vai fazer. O cara que fuma tabaco em excesso pode ter efizema, o cara que consome álcool em excesso pode ter cirrose. Maturidade a gente não tem. Eu adoraria não comer bacon, correr 10 km todo dia, mas eu não consigo, eu sou... aí leio. Então, assim, maturidade é um termo que me parece... Não estou fazendo uma crítica a você, mas me parece que é perigoso esse termo, porque ao mesmo tempo em que supostamente você está protegendo os imaturos, não é isso? Impedindo-os de tomar a decisão em defesa deles, com a melhor da intenção, você os impede de tomar a decisão. Ao mesmo tempo, você mantém tudo como está, esperando a suposta maturidade que virá um dia que nunca virá. Nunca virá. Então, acho que a gente não tem que esperar a maturidade para legalizar. Acho que nós temos que escolher novos problemas, abandonar os problemas com os quais a gente já convive décadas e já percebemos que não tem saída pelos remédios que nós estamos administrando, e nos jogar para a elaboração de política pública de forma coletiva, onde todo mundo esteja envolvido. Anderson, sobre a questão da corrupção policial, né, do envolvimento e tal, dos policiais com o tráfico de drogas e tal, você sabe que
os policiais registram um elevado índice de suicídio, né? Muitos em função de relação abusiva com determinadas substâncias entorpecentes, né? Não necessariamente ilegais, né? O alcoolismo, a depressão e também o consumo de substâncias ilícitas é uma realidade minoritária, mas é uma realidade dentro das corporações policiais. As direções institucionais das polícias não reconhecem esse problema. Um dia se pergunta para o gestor do hospital da Polícia Militar, para o gestor do hospital da Polícia Civil, como é a questão, tratamento das adições, né, ou tratamento do... Não existe esse problema. Não existe esse problema. É óbvio que esse problema é sempre jogado para escanteio, assim como também é a corrupção, né? Eu não vou aqui dizer que não existe corrupção, não é isso. Existem muitos debatedores e muitos interlocutores no debate público que fazem essa denúncia de forma correta e acertada, né? O que eu tento fazer aqui é jogar crise num debate onde nos parece tão dicotômico os campos, sabe? O que eu venho dizer aqui é que não, olha, tem gente dentro da polícia que está fazendo um contradiscurso. Então, esses policiais que são flagrados envolvidos com... Nós tivemos um caso desse, e aliás num ponto bem específico, era o ponto de controle de armas, né? A gente foi detectado em algum momento que determinados funcionários estavam vendendo armas para os grupos criminosos e tal. Isso não dialoga na perspectiva de mudança do sistema ou de mudança da política, compreende? Isso desperta no máximo uma postura corporativista, reacionária, de autodefesa, que aí imediatamente encapsula aquele caso ali como se fosse uma questão pontual, individual, e não conecta isso com o desvio que é impulsionado pela política de drogas, né? É uma boa questão, a gente podia até desenvolver isso. Mas assim, fui pego meio de surpresa pela sua pergunta. Eu acho que a questão da corrupção policial não provoca a reflexão entre os policiais, sabe? Talvez psicanaliticamente tenha um porquê. Alguma pergunta? Boa noite, eu sou Cecília, estudante do CAP. E assim, antes comentaram sobre para onde esses jovens que estão ali no tráfico iriam. E tem muitas alternativas que ainda estão ali no ramo do crime. E minha pergunta é se você não considera tão urgente quanto a legalização das drogas o investimento muito maior na área de cultura, porque a gente parar um pouco não muito, de estimular tanto o consumo. Porque o jovem que está ali já com a cabeça feita, que ele tem que ter um iPhone 6, porque quando ele desce para o asfalto, ele vê todo mundo de iPhone 6, ele não vai escolher arte que não vai trazer nenhum lucro para ele, assim, material, e ele vai pro roubo, porque com o roubo ele vai conseguir um iPhone 6. Então eu acho que se a gente tirasse um pouco desse investimento do comércio de coisas superficiais, de coisas que não acrescentam no interior da pessoa, e investisse mais na área cultural e em tantas coisas, porque tem tanto talento desperdiçado nas favelas e em todos os lugares que são desperdiçados porque só pensam em ter o tênis de marca e o celular e a roupa, porque o sistema e a mídia impõem isso pra ele, até a gente do asfalto impõe isso o tempo todo. E eu acho que pra realmente a gente parar com esse problema e as pessoas que estão no tráfico não irem pro roubo, e sim, sabe, esporte, música, dança, poesia, tipo, tudo, sabe?
esse investimento é tão urgente quanto a legalização das drogas. Mais alguma pergunta? Eu. Boa noite. Meu nome é Cid, eu sou estudante do terceiro ano. Eu queria saber, tipo, existem drogas muito, todas as drogas são destruidoras, mas tipo, por exemplo, heroína, crack, essas drogas que têm um alto índice de vício. E tipo, como vocês da LIP, legalizando essas drogas, como vocês pretendem, tipo, controlar esse alto índice de vício, entendeu? Você entendeu? Mais alguma? Tem mais uma? Temos ciência de que a guerra contra as drogas tem gerado resultados absurdos de danos humanos, de casos de morte. A minha pergunta é, sendo legalizado, como será a convivência de usuários com pessoas que são contra a legalização? Pois o número de usuários tem crescido bastante e tende a aumentar. E a crítica de pessoas contra a legalização de que pessoas consumam drogas em meio a um lugar público. Bom, Cecília, você tem toda a razão, óbvio que é urgente e prioritário o investimento na cultura, na área, no esporte, na arte, no esporte. Interessante que o legado olímpico pós-Olimpíada foi retirar a educação física do currículo escolar, né? Então, assim, tem uma fala conservadora que diz assim, né? Estão todas essas ações afirmativas, isso é uma grande besteira, isso aí é só para ensinar, né, os moleques a bater lata e tal. Isso me parece de uma ignorância profunda, sabe? Porque também, óbvio que é importante você criar mecanismos de acesso ao mundo do trabalho, de treinamento voltado para o seu exercício funcional. Óbvio que isso tudo é muito importante, mas também é importante compreender como o que esses programas fazem, né, como programas de percussão, oficinas de percussão, oficinas de teatro, etc., é a promoção, como você estava falando, de símbolos de vitória, de reconhecimento, de existência, de visibilidade, distintos do mero consumo desses mecanismos, né, do iPhone, como você estava falando, do iPhone, então é fundamental você criar essa outra esfera de reconhecimento, esse outro campo. E como você disse, investir em cultura, investir em arte, investir em esporte, através dessas ações afirmativas, é central. O que eu novamente gostaria de afirmar é o seguinte: eu não estou vendendo um elixir para todos os males, compreende? Eu não estou dizendo que depois da legalização das drogas o mundo será perfeito, acabará a criminalização da pobreza, acabará a estigmatização dos grupos vulneráveis. Não estou falando, eu estou dizendo que nós vamos continuar tendo problemas. O que nós temos que decidir, não precisamos decidir hoje, mas o que eu estou promovendo aqui, provocando vocês, é que a gente faça adesão a uma nova perspectiva de política pública, onde a gente não queira ser uma política de costume. Se o comportamento de alguém não interfere na segurança, na integridade de terceiros, quem somos nós, agentes do Estado, para interferir nisso? Não tem nada a ver com isso. Bom, essa provocação é para me conectar com a última pergunta lá da história de como será a convivência, né? Vai ser problemática. Como vai ser a convivência? Vai ser problemática como é problemática a introdução das mulheres no mundo do voto, como é problemática o início das mulheres dirigindo, como foi problemática a afirmação da questão gay. Isso é problemático, e nós vamos mesmo assim, e vamos, é isso aí mesmo. Então, é óbvio que nós não estamos defendendo, ao reconhecer o necessário atrito, uma política sem regulação, libera geral, não é nada disso. Mas esses conflitos vão acontecer, isso é típico de qualquer
mudança, né? Mudanças causam desconforto e essa também vai mudar, também vai causar. Um camarada do CAP estava falando da história da lesividade das drogas, né? De como drogas diferentes têm lesividades e índices de adição, né, de vício, né, muito diferentes. O interessante é como é que as nossas famílias nos ensinam a nos drogar com álcool. Não é isso? Elas nos ensinam. Elas falam, olha, não beba de estômago vazio. Olha, come uma coisinha no meio da festa, come uma coisa, não fica de estômago vazio, bebe água para hidratar, senão a ressaca no outro dia vai ser muito difícil. Nós educamos os nossos filhos, a partir dos 15 anos de idade, mais ou menos, a consumir bebida nas festinhas de 15 anos. Faça uma festa de formatura de 2º grau sem álcool, para você ver o que seu filho quer fazer com você. Se você disser que só vai ter suco e refrigerante. O que eu estou dizendo é que nós educamos as nossas crianças ao consumo responsável de determinadas substâncias. E nós temos que fazer isso para o resto. É isso. Bom, é escandaloso, né? Quem estava me falando? O professor chega em casa, o Marcos, né? O professor chega em casa e fala que está defendendo a legalização da cocaína. Não, veja, não estou aqui promovendo o uso, nem tampouco dizendo que o abuso não existe. Isso é uma preocupação da LIP, é uma preocupação minha que sou pai. O que eu estou dizendo é que a política pública de proibição não consegue ter eficácia, efetividade nesse campo, nessa área. Então, ou nós nos mantemos como a corte do rei nu, dizendo, realmente, seria muito importante, uma bela veste, olha as pérolas que eu dei para ele, como é que caíram bem na gola, ou nós gritamos que o rei está nu e que isso não está funcionando. Então, nesse sentido, acho que já ficou claro para vocês pelo meu tom de voz que eu sou um militante, né? Eu estou aqui tentando convencer vocês, mas também deixando claro que eu não estou vendendo aqui eu não sou um pregador, né? Eu sou um militante. Eu estou aqui dizendo para vocês que tem lacunas na minha fala, tem coisas que estão em aberto, tem coisas que nós só vamos conseguir decidir coletivamente, inclusive com os conservadores, que também vão participar do plebiscito ou de qualquer outra consulta popular. O que eu estou dizendo é que nós vamos ocupar em algum tempo, vocês, nós não, eu já estou ocupando um lugar lá, mas nós vamos ocupar em algum momento postos no Estado e na formulação de política pública. Vai sair daqui engenheiros, médicos, oficiais, tomara que não, mas policiais, delegados, então, vão sair daqui. Então é esse corpo de pessoas que dentro de alguns anos vai poder estar tomando decisões importantes para a vida de outras pessoas. Então, de novo, não sou pregador, mas sou um militante e quero convencê-los a esse convite, a gente começar a pensar coletivamente qual vai ser o modelo adequado para a superação dessa política proibicionista. Acho que se eu conseguir sair daqui estimulando a dúvida em algumas pessoas, eu já me dei, já acho que está positivo e acho que é esse o meu papel, minha tarefa de cumprir aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente encerra por aqui, gente. Trocou de lugar para ver se eu esqueci. Essa pergunta eu até escrevi, mas na hora de escrever eu me formulei mal e eu gostaria de fazer ela. No caso, quando a gente está debatendo sobre a guerra contra as drogas, muitas pessoas que são contra a legalização das drogas dizem que elas não são obrigadas a estar em um espaço público e ficar perto de pessoas usuárias de drogas utilizadas no mesmo local. E no caso eu queria saber, sendo legalizada, como que seria o tratamento do usuário e da pessoa que é contra, sendo conscientizado no mesmo local. Um pai de família está lá com seus filhos educando para que ele não use as drogas e tem um usuário lá na frente deles utilizando as drogas. Então seria no caso do norte dessa questão. Você sabia que nos ônibus de viagem, alguns anos atrás, na divisória, você tinha um cinzeiro. Você acredita que o desgraçado acendia um cigarro do teu lado, um ônibus fechado, no ar-condicionado, ia fumando ali do seu lado? Você acredita que as pessoas fumavam dentro de avião?
Você acredita que eu já assisti aula com um professor fumando, dando aula? Cara, hoje ninguém acende um cigarro aqui, não é porque tem uma segurança ali na porta. É porque nós, coletivamente, decidimos que o fumo em ambiente fechado é negativo, ficou cafona, compreende? Ficou cafona. Eu estou aqui doido para fumar um cigarro, mas eu não posso, nem isso. É uma maluquice se alguém se levanta e acende um cigarro aqui, não precisa ter um segurança ali. Olha, quem acendeu um cigarro aqui vai vir um segurança. Não precisa, não tem segurança e ninguém tem coragem de acender. Porque a gente introjetou isso. E agora esse é o novo consenso. Aí agora a gente briga se pode fumar debaixo da marquise ou não pode. Mas dentro do restaurante ninguém lá quer fumar, não é isso? Ou seja, alguns passos a gente dá. E o que eu estou convidando é a dar um outro passo. Vai ter problema. Desculpa. Anderson, vamos ter problema, cara. Vamos ter problema. Da mesma forma como vai ter problema quando alguém fala, você está falando, né, dessa questão das drogas, mas a gente está aqui na universidade, um lugar de debate iluminado, de gente letrada, etc. Mas a mesma pergunta que você faz, também fazem para... Como é que eu vou levar meu filho na praia e 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando? Só da maturidade. Não vamos, é assim mesmo, é conflito. O que nós precisamos fazer é que os mecanismos de regulação desse conflito não gerem mais crise, mais conflito, mais vítimas, mais mortes. E vamos caminhando. Eu acho que não vai... a gente não vai conseguir parar o carro para trocar o pneu, entende? Tem que ser com o carro andando mesmo. Então, conflito vai acontecer, desentendimento vai acontecer. Para onde vão esses jovens? Alguns sairão do crime, mas outros permanecerão no crime. Né? Ou seja, então, não sei, não estou querendo fugir do teu questionamento, porque acho que é isso, né, que você está falando. O que faremos? Posso fazer uma fala? Gente, é muito breve. Eu, de novo, com medo de parecer protocolar, gostaria de agradecer vocês estarem aqui uma hora dessa. Acho que, né, eu, em primeiro lugar, fico lisonjeado de receber uma galera estudante para ouvir um policial falar. Né? Já é a primeira vitória, né? Eles vieram. Né? Então, tá bom. E agora, discutir com vocês uma perspectiva que eu sei que causa estranheza, que é uma perspectiva minoritária e que anda na contramão. Eu sei disso. Então, novamente, eu convido vocês a debaterem sobre o tema, pesquisarem sobre o tema, sempre tendo, eu acho que é importante, quando a gente vai discutir essas questões, ter em mente aqueles 3 pontos que eu falei com vocês logo no início. Né? É impossível discutir a questão das drogas se a gente entende como droga maconha e cocaína. Inclusive, se a gente for pensar nas drogas prescritas, o mercado brasileiro é um dos maiores mercados consumidores de tarja preta do mundo. Isso também, né, precisa de regulação, de controle, de fiscalização, de transparência. Então, a crise não está apenas nas drogas ilícitas, né? Eu cometo mais gafes, hein, gente? Eu não sei se eu vou cometer essa gafe novamente. Eu fui não precisa se entregar, não, pode ficar velado. Teve uma vez que eu estava num debate, num colégio de 2º grau, imagina aquela galera preparando para o vestibular, manja? Preparando para o vestibular. E aí eu estava finalizando, igual eu estou finalizando aqui, assim, eu falei, inclusive, a regulação das drogas prescritas também é muito importante. O que existe da quantidade de estudantes, de jovens, de famílias que estão medicando de forma irregular suas crianças com Ritalina. E lá do fundo do auditório, uma mão assim com o auditório, eu falei, eu uso Ritalina. Horroroso, né? Fiquei ali, coitado, não queria expor ninguém, né? Mas, ou seja, é a prova de que isso é de fato um problema que está espalhado em todos os lugares. Ou seja, não é o abuso de drogas de uma parcela pobre. Não. A relação problemática com as drogas se dá em todas as esferas da sociedade, assim como também se dá o consumo responsável em todas as esferas. Então, de novo, né, eu acho que a minha intenção ao vir aqui é provocar a dúvida
estimular vocês ao debate e convidar a todos a se engajar nessa reflexão e nessa discussão que é impostergável. É impostergável. Em 98, a ONU se reuniu e falou, bom, vamos promover esse projeto, né, do mundo livre de drogas. Vamos promover esse projeto. E promoveram durante 10 anos. Em 2008, 2009, eles se reuniram novamente e falaram, não deu muito certo. Vamos tentar mais 10 anos. Bom, não vamos esperar 2019 para novamente dizer que não deu certo e que vamos por mais 10 anos. Vamos interferir nisso com decisão, com energia e com coordenação e debate coletivo de que é possível reverter. Mesmo as histórias pontuais, como por exemplo a legalização só da maconha, apesar de ser incompleta e incapaz de reverter o quadro da violência e da morte, tanto da população pobre quanto dos policiais, e essa é a tônica da LIP, da militância da LIP, que é a mudança do sistema de segurança pública. Mesmo a legalização da maconha pontualmente pode ser um avanço. Pode ser um avanço na tentativa de desconstruir o pânico moral, pode ser um avanço na tentativa de desconstruir... Eu acho que é isso, acho que a tarefa foi positiva. Eu queria novamente agradecer a vocês pela disposição de vir aqui uma tarde da noite. E é isso, gente. Muito obrigado, valeu. E boa noite, obrigada a todos os meus colegas de Deus aqui. Muito obrigada.